Vamos lá, crianças. Olha, assunto hoje de geografia, tá? Regiões da Europa. Tá bem? Eu não sei se eu não me lembro se eu pedi para vocês colocarem lá no assunto anterior, terceira unidade, mas se eu não pedir, vocês botem lá, por favor, tá? Esse aqui já é o assunto novo da terceira unidade, junto com o da semana passada, tá bem? Esses assuntos que a gente tá vendo aqui praticamente é uma revisão, tá? Esse de cá. Mas como a gente viu, né, eu pedi para vocês fazerem a chamada oral sobre os países, mas eu não tinha dividido ainda, né, esporadicamente quem é quem, a gente vai hoje pra cá, tá? Então, vê, as regiões da Europa. A Europa é formada por 4 regiões, está dividida em 4 regiões, né? A chamada Europa Ocidental, Setentrional, Mediterrânea, ou como é chamada Meridional, tá? E a Europa Centro-Oriental. Vamos devagarzinho, tá? A Europa Ocidental, ela possui 9 países e uma micronação, tá? Micronação que a gente chama é um país menor, tá? Um país menor dentro de um outro país, de um outro território. É chamada micronação. Então a gente tem, né? Um dos 9 países são, preste bem atenção, Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda, a República de Eire, tá? Que hoje a gente chama também ou República de Eire ou a Irlanda, tá? Tanto faz, né? Vocês vão provavelmente chamar de Irlanda porque é menor, não é isso? O Reino Unido, tá? E a Suíça. Esse de cá que eu botei aqui, ó, com asterístico, ele constitui a chamada micronação, tá? Que seria quem? Qual da Europa Ocidental seria a micronação? Liechtenstein. Tá? Eu gosto de falar assim, Liechtenstein, que é diferente. A Europa Setentrional, ela é composta por 4 países, tá certo? Que são quem? A Islândia, né? Que a Islândia é um território fora do continente, né? Ou seja, uma ilha, tá? A gente tem, né, a Islândia, que é uma ilha, a Finlândia, a Noruega e a Suécia, que são continentais, e eles são chamados de países nórdicos. Por que são chamados de países nórdicos? Porque eles antigamente, tá, os 4 foram habitados por povos nórdicos que falavam, né, são chamados assim de povos nórdicos porque falavam essa língua. Então hoje a gente conhece os 4 como os países nórdicos. Tanto faz, né, você chamar de Europa Setentrional ou os países nórdicos que está no mesmo. Seriam 4, tá? A Islândia, que é a ilha, Finlândia, Noruega e a Suécia, tá certo? A gente tem a Europa Mediterrânea ou Meridional, que é constituída por 5 países e uma micronação, tá? Que seria quem, ó? Preste bem atenção, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Chipre, tá? Seriam os 5 países, e a micronação seria Malta, tá ok? Agora vê só, esse de cá, a setentrional e a meridional, não tá difícil de você colocar na cabeça, tá? Por quê? Porque a setentrional seriam os países nórdicos, né? Que são os 4, né? A Islândia, Finlândia, né? A Noruega e a Suécia, que eram habitadas antigamente pelos nórdicos, porque falavam essa língua, né? E a Europa meridional ou mediterrânea, que ela é chamada assim porque, percebam, tá? Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Chipre, elas são banhadas por quem? Pelo mar Mediterrâneo, tá? Então é por isso que são chamados, né? Fazem parte da Europa mediterrânea ou meridional, ok? E Malta, que seria a micronação, que eu já expliquei para vocês o que é uma micronação. A Europa Centro-Oriental, ela é chamada assim, tá? Pelos países que ficaram, vamos dizer assim, né? Em mudança desde o ano de 1980 até o ano de 1990, né? Ou seja, que ficaram em subdivisão. Então a gente vai ter, tá, os países, né, que antigamente faziam parte do chamado grupo socialista, né, bloco socialista, que era a Polônia, a Hungria e a Romênia, né, e a antiga União Soviética, que aí deixou de ser a antiga União Soviética, né, a República a União das Repúblicas Soviéticas, que era a URSS, né, que a gente passou a dividir, e aí hoje a gente chama de Rússia e a Ucrânia, fazem parte da União
da antiga União Soviética. Tá? Então aqui está mais para os blocos socialistas. Tá? Aqui depois, né, de 1990, por causa da queda do Muro de Berlim, eles foram se dividindo, tá bem? Eu espero que não tenham tido dúvida. O que você tem que colocar na cabeça é que a Europa é constituída de 4 regiões, tá? A Europa ocidental, setentrional, mediterrânea ou meridional e a Europa centro-oriental. Claro que você vai ter também que colocar na cabeça, tá, os países que fazem parte delas ali, tá bem? Aí vê só, a gente entra agora na produção mineral, tá? Não energética e energética da Europa. Tá? Produção mineral, ou seja, tem tudo a ver com minério, né? Não energética, ou seja, que produz energia e a que não produz energia, tá bem? Vê só, a gente começa essa parte de cá falando que o país mais rico, tá? Mais rico não economicamente falando, mas o país mais rico, né, da Europa em recursos minerais, ou seja, que tem maior número de recursos minerais é a Rússia. É por isso que se prefere entrar em guerra com qualquer país, menos com a Rússia, porque a Rússia é aquele país que tem a maior quantidade de minérios foi colocado nela. Parece que o território inteiro é municiado de minério, tá? Então ele é o país, né, de toda a Europa mais rico em minério. Ele chega, tá certo, a ser o maior produtor mundial e o maior exportador, tá, mundial, tá bem? Ou seja, ele tanto produz quanto também ele exporta. Principalmente, tá, ele exporta, né, ele dá a ideia de dele produzir e exportar para os próprios países da Europa e depois ele sai exportando para os países fora da Europa, tá? Ele tem, pelo menos ele tem essa consciência, tá bem? Então, ele primeiro, né, produz e exporta para os países da própria Europa, né, que dependem desse minério, né? E aí a gente vai ver, ó, como em relação, tá certo, aos minérios mais explorados, deixa eu voltar para cá, em relação aos minérios mais explorados na Rússia, a gente tem, ó, quando vocês prestem bem atenção no que eu tô falando, tá? Porque quando vocês forem lá na anotação, vocês se ligarem no que eu tô falando, porque eu, às vezes, quando estou vendo minha própria anotação, eu me complico. Eu não vou negar, não, tá? Então, se liguem nas paradas de sucesso. Então, vê. Em relação aos minérios mais explorados, tá? Ou seja, mais explorados, né? Que a própria Rússia vai lá para pegar, tá? Para explorar, porque a Rússia necessita, são esses aqui, ó. Níquel, amianto, diamante e tungstênio, tá certo? Diamante e tungstênio. Aí a gente tem um exemplo de exploração de diamante, tá? Que a gente sabe, eu não sei se vocês sabem, mas quando tem a exploração, né, de uma jazida de minério que é aberta para explorar tanto o ouro como a prata, o diamante, uma vez aberta, o ambiente não volta mais a ser como era antes. A gente tem um exemplo, tá, que vocês procurem até aí fora, quando eu terminar aqui minha aula, procura lá. É Mirnos, fica na Sibéria, tá? Foi montada uma cratera enorme, tá, para exploração de diamante. E essa cratera, ela terminou se tornando um lago, né? Esse lago é altamente, você não pode entrar lá porque ele é altamente contaminado. Por quê? Porque para a exploração desses minérios é colocado também os metais pesados, que que prejudicam tanto a nossa saúde quanto o solo. Então, uma vez colocado, tá, não volta a ser o que era antes, né? A gente também tem aqui no Brasil, tá, em relação a isso, né? Na floresta amazônica a gente tem muita exploração de minério, né, e que as crateras são abertas e que depois não são reconstruídas. Mas esse exemplo de Mirnos, que fica na Sibéria, é o maior, tá certo, de todos em relação à exploração, tá? Então, a gente tem lá, ó, você quer diamante, dá uma passadinha na Rússia que você consegue. Tá? Então, minérios mais explorados, tá? Níquel, amianto, diamante e tungstênio. Esses de cal, esses minérios aqui, eles são os minérios que são exportados, tá? Que são encontrados lá,
tá? Que são encontrados lá, mas que não é, vamos dizer assim, encontrado em grande quantidade, tá? Eles encontram, mas tem outros países, né, que ficam na frente deles. Então, isso aqui, tá certo? Eles são vamos dizer, os chefes, é o carro-chefe da Rússia, né? O níquel, o amianto, o diamante e tungstênio, eles encontram em grande quantidade. E esses de cá, tá? Eles chegam a ficar no 10º lugar, tá? Tem outros países na frente que tomam o lugar da Rússia em relação a isso. Então, eles também produzem, tá? Mas aqui eles estão em 10º lugar. Se você quiser colocar até na sua anotação do ladinho, você pode, tá bem? Até 10º lugar, né? No ranking. Então, eu tenho o ferro, o ouro, a platina, o alumínio e o cobre, tá? Ou seja, fora da Rússia, a gente tem, já que a gente está falando aqui de outros países, né, que ficam no lugar da Rússia, a gente vai ter a Ucrânia, né, que fica na frente em relação a esses de cá, a esses minérios, né, que são extraídos. A gente tem a Ucrânia, que é produtora de quê? Ferro e manganês. A gente tem a Polônia, que é produtora de prata e cobre. A Bélgica, tá certo, que é produtora de estanho. Eu vou ter a Suécia, tá, que é produtora de ferro e de chumbo. E eu vou ter o Cazaquistão, tá, que é produtor de chumbo, zinco e amianto. Ficam, tá certo, aqui na frente da Rússia. Não é que a Rússia não produza, tá, que ela não consiga. É porque eles estão na frente da Rússia em relação a esses minérios aqui. Já em relação a esses aqui, quem manda, quem comanda é a Rússia, tá? E em relação a também a comandar, tá certo? A estar de frente, a Rússia também, além de ser, né, o país mais rico em recursos minerais na Europa, né, por ser o maior produtor mundial e exportador também de minérios, a gente vai ter também a Rússia, que é o país mais rico na Europa em combustíveis fósseis, né? Que são aqueles que, quando são extraídos, eles não voltam com facilidade, tá? Como é o caso do gás natural e do petróleo, tá bem? A gente vai ter, ó, em relação a isso que eu tô falando, tá? A Rússia é o maior produtor de gás natural e o segundo maior produtor, tá, de petróleo. A gente vai ter, ó, tá? Por que segundo produtor? Porque na frente da Rússia, em relação ao petróleo, a gente tem a Arábia Saudita, tá? Então, a Arábia Saudita é o da galáxia, tá? Então, a Rússia fica em segundo lugar. Já no gás natural, a Rússia ganha disparada, tá bem? A gente também tem outros países da Europa que conseguem produzir petróleo, não em grande quantidade quanto a Rússia, né? E quanto a Arábia Saudita, mas também produzem, como por exemplo, a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, tá? A gente também tem outros produtores de petróleo, tá bem? Que é o caso aqui, ó, tá? Para falar a verdade, eles produzem, mas não é em grande quantidade, por isso, tá? Que eles compram petróleo, tá? Da Rússia, né? Presta atenção, botem aqui, tá? Produz, mas não é em grande quantidade e por isso eles compram petróleo, tá? Que seria a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, e que não precisa comprar, tá? De país nenhum, seria esses aqui, ó, o Reino Unido, a Noruega e a Holanda, tá? Que são países, né, que conseguem produzir seu próprio petróleo e eles, o petróleo eles extraem de onde? Da região do Mar do Norte, tá? Então, essa região na Europa é uma região que possui, tá, uma grande quantidade de reserva de petróleo, tá? A gente vai ter, ó, a Europa também é rica em carvão mineral, a gente já sabe disso, você pode até se esquecer, mas a gente sabe disso e você lembra da questão, tá, de Hitler na Segunda Guerra Mundial, tá bem? Que é aquela diquinha que eu dei pra vocês. Por quê? Porque a Polônia vai estar aqui, ó, então a Polônia é grande produtor de carvão mineral, tá? Assim como a Alemanha, por isso que a Alemanha começou a Revolução Industrial, por causa da produção de carvão mineral. Aí a gente vai ter a Alemanha, o Reino Unido, tá? A Polônia, né? No caso, não foi a Alemanha, foi a Inglaterra, eu acho que eu troquei o país aí, se eu troquei, me perdoa, tá? É a Inglaterra, né? Que seria aqui, ó, o Reino Unido.
tá? A Alemanha é a que inicia a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí eu tenho a Polônia, né, que eles queriam tomar a Polônia, né, o corredor polonês, justamente por causa da produção de carvão mineral. A República Tcheca, a Sérvia e a Ucrânia são produtores de carvão mineral, tá? Produtores de petróleo fora a Rússia, a gente vai ter Reino Unido, Noruega e Holanda, que conseguem tirar, tá certo, esse petróleo da região do Mar do Norte, que é uma região, né, que possui grande quantidade de jazida de petróleo. A gente tem os países que conseguem produzir petróleo, mas em uma pequena quantidade, por isso eles pegam, né, e compram petróleo da Rússia, que seria a Alemanha, tá? A França e a Itália. Cuidado para não confundir, porque aqui, ó, é petróleo, aqui é carvão mineral, tá? A Rússia é o maior produtor de gás natural e fica em segundo lugar de produtor de petróleo, perdendo para a Arábia Saudita, tá? Botem essas coisinhas tudo anotadinhas aí e até as questõezinhas das filinhas, das diquinhas que eu dei, para vocês não se confundirem, tá? Eu espero que não tenham tido dúvida. Até a próxima aula. Cheiro!